Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se Lutero odiava os judeus e também teria dito que Jesus era adúltero. Bem, a sua dúvida vem de dois textos, o primeiro geralmente citado em livros católicos como forma de desacreditar o reformador, que juntamente com outros foi usado por Deus para trazer à tona a verdade bíblica da justificação pela fé. A suposta citação, como sendo de Lutero, aparece sim em vários livros e sites da seguinte maneira: Cristo foi, abre aspas, Cristo foi um adúltero pela primeira vez com a mulher no poço, pois foi dito, ninguém sabe o que ele está fazendo com ela, em João 4, 27. Novamente com Madalena, e ainda com a mulher adúltera, em João 8, de 2 a 11, a quem ele facilmente deixou ir. Assim, o bom Cristo teve que se tornar um adúltero antes de morrer. Fecha aspas. Bem, sobre a outra afirmação, depois vou explicar essa melhor, sobre a outra afirmação de Lutero odiar os judeus, isso vem de um texto da pena do próprio Lutero, chamado Sobre os Judeus e Suas Mentiras. E ali ele escreveu, finalmente, abre aspas, finalmente no meu tempo os judeus foram expulsos de Ratisbona, Magdeburgo e de muitos outros lugares. Um judeu, um coração judaico, são tão duros como a madeira, a pedra, o ferro, como o próprio diabo. Em suma, são filhos do demônio condenados às chamas do inferno. Os judeus são pequenos demônios destinados ao inferno. Queimem suas sinagogas, neguem a eles o que disse anteriormente, force-os a trabalhar e trate-os com toda sorte de severidade. São inúteis, devemos tratá-los como cachorros loucos, para não sermos parceiros em suas blasfêmias e vícios e para que não recebamos a ira de Deus sobre nós. Eu estou fazendo a minha parte. Resumindo, caros príncipes e nobres que têm judeus em seus domínios, se este meu conselho não vos serve, encontrai solução melhor, para que vós e nós possamos nos ver livres dessa insuportável carga infernal que são os judeus. Fecha aspas. Bem, isso realmente Lutero escreveu. Que Lutero não gostava de judeus é sabido, porque ele escreveu esse texto sobre os judeus e suas mentiras. É o título do texto. Ele não fazia nada mais do que seguir o pensamento católico da sua época, porque, afinal, Martinho Lutero tinha sido criado no catolicismo, e a Igreja Católica obrigava os judeus a serem batizados como cristãos, sob pena de serem queimados vivos, caso eles se recusassem a fazê-lo. E grande parte do tesouro acumulado pelo Vaticano vem dessa época da Inquisição, quando a Inquisição dividia os bens dos presos e mortos entre o rei e o Vaticano. Então, não fica difícil entender o interesse de Roma em acabar com os judeus, ciganos, protestantes e todo mundo que não rezasse pelo catecismo do Papa, principalmente se fosse podre de rico, como muitos judeus eram nessa época, e ainda hoje até são. Assim como praticamente todos os cristãos da época de Lutero, Lutero também seguia a teologia do pacto, que considera a igreja apenas uma versão 2.0 de Israel. E nesse raciocínio, os judeus já não teriam direito às bênçãos e prosperidade prometidas por Deus no Antigo Testamento. E elas então teriam sido transferidas e destinadas à igreja. Bem, o sentimento dos cristãos da época de Lutero e da maioria das denominações fundamentalistas de hoje seria como o de um filho adotivo que, depois que o filho legítimo e herdeiro caiu em desgraça e foi deserdado pelo pai, esse filho adotivo passa a persegui-lo para evitar que ele venha apropriar-se indevidamente da herança. Se você quiser entender melhor o que é a teologia do pacto, visite o endereço onde eu publiquei a tradução de um livro sobre o assunto. O livro chama-se Teologia do Pacto ou Dispensações, qual a maneira correta de se interpretar as Escrituras. Esse livro é escrito por Bruce Anstey. Você vai encontrar o link aqui embaixo. Eu vou colar aqui embaixo o link para esse site onde tem a tradução do livro. Mas você pode também procurar pelo título do livro. Eu também já escrevi algo sobre o texto de Lutero contra os judeus, num link chamado Por que os cristãos perseguiram os judeus na Segunda Guerra Mundial? Você encontra isso no meu site, oquerespondi.com.br. Respondi.com.br.
Mas a acusação, então certamente Lutero disse isso dos judeus, porque esse era o pensamento corrente entre os cristãos da época, fossem eles protestantes ou católicos, porque eles herdaram esse pensamento da Igreja Católica. E assim eles pensavam. Estavam enganados, completamente enganados, não há dúvida. Lutero estava enganado? Completamente enganado. Lutero cometeu muitos erros, ele era um homem como qualquer um de nós. O mérito dele e de outros reformadores foi ter trazido à tona a verdade que estava debaixo do entulho católico romano, a verdade da justificação pela fé, que tinha se perdido e na sua época vendia-se justificação, vendia-se perdão de pecados. Se você fosse rico, você comprava o perdão dos seus pecados, com as indulgências. Se você fosse pobre, você podia fazer um monte de rezas, subir escada de joelho, essas coisas, que isso podia ajudar segundo o ensino católico romano da época. Mas agora vamos a outra acusação de um suposto adultério de Jesus com diferentes mulheres, como naquela citação de Lutero, atribuída a Lutero, que você encontra em muitos sites e livros católicos. Bom, isso nada mais aquela citação nada mais é do que a versão truncada de citações de terceiros que conviveram com Lutero. Esse texto apareceu originalmente publicado num volume chamado Luther's Table Talk, que é Conversas da Mesa de Lutero. Seria como a gente falar hoje, conversas de botequim. Vamos colocar num termo bem popular hoje. O que é? Conversa na mesa de botequim. Aquelas conversas naquela mesa em que você resolve os problemas do mundo, de política, de futebol, de tudo, de filosofia, e tudo é resolvido na mesa do botequim. Então esse livro são conversas das quais Lutero participou à mesa, conversando com amigos. Os textos desse livro não são da pena de Lutero, por daí o título, Conversas à Mesa, mas são comentários escritos por seus amigos e alunos e publicados após a morte de Lutero. Seria como hoje publicar os comentários que alguém faz numa rede social sem o contexto do que estava sendo discutido ali, isto é, sem a postagem original daqueles comentários, que gerou aqueles comentários truncados. E não é muito difícil entender como Lutero poderia ter dito algo assim, se é que disse com essas palavras, quando você conhece um dos sermões dele. Em 1536, Lutero afirmou num sermão escrito, registrado, que Cristo foi criticado pelo mundo como sendo glutão, beberrão e até mesmo adúltero. Agora, conecte isso à frase encontrada nos comentários de seus alunos e publicada como tendo sido de Lutero, e você teria algo mais ou menos assim: Jesus foi criticado pelo mundo como sendo glutão, beberrão e até mesmo adúltero. Para os seus opositores, Cristo foi um adúltero pela primeira vez com a mulher no poço, pois foi dito: ninguém sabe o que ele está fazendo com ela, novamente com Madalena e ainda com a mulher adúltera em João 8, 2-11, a quem ele facilmente deixou ir. Assim, o bom Cristo teve que se tornar um adúltero antes de morrer. É covardia atribuir a Lutero uma frase truncada e fora do contexto, citada por terceiros, por amigos e alunos, numa conversa de mesa, vamos acrescentar aqui da minha parte, de mesa de botequim. E sem saber quantas cervejas aqueles alemães bebiam nessas conversas à mesa, porque certamente alemães bebiam cerveja de monte, como bebe até hoje. Pior ainda é que a frase só foi publicada após a morte de Lutero, que aí já não seria capaz de corrigi-la ou de colocá-la no seu devido contexto. Então ela acabou sendo atribuída a ele, e principalmente por católicos, porque obviamente eles querem de alguma maneira macular a reputação de Lutero. Seria a mesma coisa alguém dizer que encontrou na Bíblia uma afirmação assim: não há Deus. Você sabia que ela existe na Bíblia? Existe. Está no Salmo 53, versículo 1. Não há Deus. Pode correr lá na sua Bíblia e você vai encontrar. Mas será que Davi teria realmente dito isso? Alguém poderia dizer: gente, Davi disse que não há Deus. Mas ele disse que não há Deus? Você só saberia o que Davi disse colocando a afirmação no contexto que ele disse. E a passagem toda de Salmo 53:1 diz: disse honesto no seu coração, abre aspas, não há Deus, fecha aspas.
Davi disse, mas na verdade ele está citando o que Onésio disse no seu coração. Lutero pode ter cometido muitos erros e ensinado muitas coisas equivocadas, por conta até do que era comum ser ensinado por cristãos na época, tanto dentro do catolicismo romano como entre os reformadores, que Deus usou para trazer de volta a verdade da justificação pela fé. Mas seria uma insanidade, seria uma ingenuidade, uma coisa de gente sem cabeça, acusar Lutero de considerar Jesus um mero pecador e muito mais um adúltero, né? Nos sermões de Lutero ele deixa claro como Deus enviou o seu Filho ao mundo por ser o único que poderia substituir o homem pecador e ser o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Lutero sabia muito bem que Jesus, sendo divino, era o único homem sem pecado. Lutero tinha muito claro na sua mente, nos seus escritos, que aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado. Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Portanto, a citação na qual Lutero estaria supostamente dizendo que Cristo cometeu pecado, nada mais é do que um texto truncado, escrito por alguém que disse que alguém falou o que Lutero teria dito. Você já ouviu a expressão rádio peão? Pois é, ela já existia há 500 anos, quando nem rádio existia ainda. Portanto, se eu fosse você, eu não seria ingênuo ao ponto de acreditar que Lutero teria dito isso, ao menos na forma como essa afirmação é publicada por aí, mas sim que ele estava falando de algo num contexto muito mais amplo. Visite respondi.com.br. Visite 3minutos.net.